Bom, pessoal, uma hipótese bacana da gente ver aqui sobre a origem dos seres vivos é o que a gente chama de hipótese endossimbiótica, que fala sobre o surgimento de organelas, como as mitocôndrias e o cloroplasto. Bom, na hipótese heterotrófica, que diz que a primeira forma de vida que surgiu foi uma célula heterótrofa que fazia fermentação, depois surgiu lá células que faziam a fotossíntese, né? Procariontes fotossintetizantes, que produziam o próprio alimento. E depois surgiram células procariontes que faziam respiração celular aeróbia. A hipótese endossimbiótica indica que as mitocôndrias, lá num passado remoto, provavelmente eram descendentes ou tinham como ancestrais procariontes heterótrofos que faziam respiração celular. Assim como os cloroplastos tinham como descendentes procariontes autótrofos que faziam fotossíntese como maneira de obter o próprio alimento. Então, provavelmente, há bilhões de anos atrás, as mitocôndrias e os cloroplastos, antes de se transformar em organelas, as ancestrais delas eram seres livres no meio, eram seres que viviam no meio, como organismos independentes, organismos unicelulares. O que nos leva a crer que isso possa ser verdade? Quais são as evidências que comprovam isso? Bom, se a gente olhar mitocôndrias e cloroplastos, ambos apresentam DNA. Um DNA circular e único, característico de células procariontes existentes hoje. Então, o DNA circular é uma característica de seres procariontes existentes ainda hoje. E essas organelas os contêm. Outra evidência: os ribossomos. Ribossomos que mitocôndrias e cloroplastos apresentam são ribossomos menores, muito semelhantes às células procariontes existentes hoje. E também a dupla membrana. Todas essas duas organelas apresentam duas membranas fosfolipoproteicas. Isso pode indicar que quando uma célula, vou colocar aqui, tá, gente? Só um esqueminha. Uma célula heterótrofa existente no planeta, ela se alimentava da matéria orgânica do meio, produzia gás carbônico lá pela fermentação, certo? Até que surgiu, então, uma célula procarionte que fazia fotossíntese, liberando gás oxigênio para a atmosfera. O que pode ter acontecido? Se essa célula produz alimento, seria vantajoso para uma célula ter ela aqui dentro, ou seja, fazer uma simbiose, fazer uma combinação. Então, provavelmente essa célula aqui fagocitou uma célula procarionte que produzia alimento, ficando essa célula agora dentro de um vacúolo no citoplasma da célula. Então, olha só, agora ela apresenta duas membranas. Essa célula que estava do lado de fora, agora está aqui do lado de dentro, representando a membrana interna, e a membrana externa
representa a célula que fez a fagocitose. Tanto que se a gente olhar a dupla membrana, a membrana externa de uma mitocôndria de um cloroplasto é muito similar à membrana plasmática da própria célula, enquanto a membrana interna é muito semelhante à membrana de procariontes, certo? Isso aconteceu também com as mitocôndrias, que passaram a viver no interior de células a partir do momento do surgimento do oxigênio. Quando surge o gás oxigênio, algumas células começaram a morrer. Então, as mitocôndrias podem ter sido oriundas de uma fagocitose, onde agora existe uma organela que apresenta capacidade de fazer respiração celular. Ou seja, essa simbiose foi importante para os dois. Por quê? O que esse procarionte ganhou vindo morar para cá? Agora, essa célula tem alguém que produz o próprio alimento e ela ganhou proteção, por exemplo. Enquanto essa daqui, a mitocôndria vivendo no meio, ela tinha que buscar alimento. Agora, essa célula que foi quem fez a fagocitose pode transferir o alimento para ela. E ela, na presença de oxigênio, elimina esse componente que era tóxico para o meio. Certo? Então, as mitocôndrias e os cloroplastos, há indícios que eles eram seres independentes, ou os ancestrais dessas organelas provavelmente eram seres procariontes que viviam no meio, que aprenderam agora a viver em associação. Agora eles vivem juntos, onde hoje eu não posso mais falar que eles são seres vivos, tá? Eles são organelas, mas os ancestrais provavelmente foram, ok?